Hoje nós escolhemos falar a respeito do combate ao carrapato, né? Então eu tenho acompanhado alguns tutores que chegam, por exemplo, à clínica perguntando a respeito da vacina contra carrapato. Primeiro, pessoal, não existe, até onde eu saiba, uma vacina que seja efetiva contra o carrapato. Talvez essas pessoas cheguem atrás da ivermectina, que é um agente farmacológico que, a depender da concentração que seja dada ou da dose que seja administrada ao animal, sim, ele pode vir a eliminar o carrapato do animal. Mas lembrem que cerca de 90% dos carrapatos que estão no ambiente não se encontram nos animais, né? Então a primeira dica que é ali, você vai ter um controle, mas um controle localizado, só naquele momento. E depois, aqueles outros eventuais 90% dos carrapatos vão voltar ao seu animal. Então, se vocês têm mais interesse sobre esse assunto, fiquem até o final desse vídeo. Olá pessoal, meu nome é Raimundo Palheta, sou professor e médico veterinário e vou falar um pouco a respeito de alguns mitos que eventualmente vocês tenham escutado a respeito do carrapato que geralmente a gente encontra nos cães, que é o Rhipicéphalo sanguíneos, né? Então talvez um primeiro mito que eu já tenho escutado o pessoal falar é que o meu animal acabou de passear, ou ontem ele passeou num mato perto de casa e acabou que hoje apareceu com carrapato. Gente, a probabilidade desse animal vir a realmente ter sido contaminado nesse passeio é praticamente mínima. Eu não posso dizer que é impossível de ser contaminado. Pode vir a ser contaminado, né? Mas é muito difícil. Geralmente, o Rhipicéphalo sanguíneos, que é o carrapato que geralmente vai parasitar cães, ele se encontra em ambiente de alvenaria, né? Então, inclusive, eu já vi situações de pessoas imaginarem que eu vou tirar essa grama toda da minha casa, vou tirar a grama porque eu não consigo mais controlar o carrapato. Gente, isso não acontece. Geralmente, o carrapato, cerca de 10% dele, de 5 a 10%, está no animal. O restante geralmente vai estar no ambiente. E num ambiente, repito, que seja de construção civil. Então, que tenha construção, tenha tijolos, esteja rebocado ou não. Geralmente, a fêmea do carrapato, que pode colocar de 2.000 até 3.000 ovos por dia, ela vai estar no ambiente. Então, o carrapato ele tem essa característica biológica dele fazer as suas 3 evoluções, assim, ou 3 mudas de larva para ninfa e de ninfa para adulto, ele faz no ambiente. Então, a maioria dos carrapatos não vão estar no animal, mas sim no ambiente. Então, vai depender muito também da fase de vida desse carrapato. Então, se eu trazer esse trabalho aqui para vocês e mostrar, então aqui nós temos larva, ninfa e adulto, são as formas que nós vamos encontrar dos carrapatos. Tá? Então, de acordo com o ciclo de claro e escuro. Então, se vocês forem ver, o que está em branco aí seria os correspondentes ao período de claro, de 7 da manhã às 7 da noite, e o que estão listrados seria o período das 7 da noite às 7 da manhã. Tá? Então, um ciclo de claro e escuro nesse trabalho foi considerado 12 horas. E o que foi visto nesse trabalho científico? Que no período da noite observa-se uma maior migração dos carrapatos, dos animais para o meio ambiente, que é justamente no período em que a fêmea, por exemplo, adulta, ela vai percorrer aquela parede, vai subir a parede e vai entrar numa fresta, e lá nessa fresta, geralmente, ela vai procurar um local que tenha uma umidade de 70% a 80%, geralmente é uma umidade boa para poder ela fazer a ovo-deposição e colocar os até 2.000 a 3.000 ovos do carrapato por dia. Então, o que eu trago aqui primeiro de informação para vocês? Dificilmente seu animal vai pegar carrapato no mato. E, além disso, se for para fazer uma dedetização ou colocar
ectoparasiticida no ambiente, que geralmente são feitos, tem empresas específicas para fazer, né, esse tipo de serviço no seu lar. Então, geralmente vocês vão pedir, é recomendado vocês pedirem para fazer a detetização, principalmente no local onde o animal está, né? E de preferência, pessoal, também retirar o animal do ambiente, né? Então eu sempre recomendo, se possível, 24 horas longe do ambiente ou até 48 horas, né? Eu sou muito precavido quanto a relação a isso, porque eu sei, eu acredito que existem alguns produtos que, a depender da concentração, e se o animal for curioso, ele pode lamber e pode ocasionar intoxicação. Então o animal pode salivar, pode vomitar, pode ter diarreia, pode ter alterações respiratórias. Então é bom vocês estarem ligados também com relação a esse controle do ambiente. Então o controle do carrapato também depende do controle do ambiente. E isso é importante eu falar para vocês também, porque existem casos em que um tutor chega ao consultório e diz: ó, doutor, não tem carrapato em casa. Será se não tem? Talvez você não esteja vendo. Ou então pode ser que no vizinho seja fonte de contaminação também. Então há isso, compartilhamento. Então existe a possibilidade de o carrapato estar vindo do vizinho. Então quando você levar o seu animal ao veterinário, talvez seja a hora de você perguntar também para o seu vizinho, se ele tiver pet, se há carrapato no pet dele. E onde eu vou encontrar esse carrapato? Geralmente o carrapato ele fica entre os coxins, né? Então ele fica aqui na patinha do animal, ou então ele fica na orelha do animal. Geralmente a gente vai encontrar no dorso do animal, nas costas do animal, ou então na região da virilha, ou então também na região das axilas você pode encontrar os carrapatos. Geralmente a gente encontra esses locais, eles têm uma certa predileção, né, para ficar nesses locais. É claro que sempre uma inspeção é importante, você fazer uma inspeção no seu pet para evitar com que ele venha a ter carrapato. Ainda em relação à questão no ambiente, é que um carrapato, pessoal, dependendo da fase que ele esteja de vida, ele pode durar até meses sem a sucção no animal, vamos dizer assim. Então ele permanece um tempo no ambiente e isso pode dificultar o controle desse carrapato. Então, agora eu passo para talvez seja a parte mais importante desse vídeo, que talvez muitos de vocês tenham dúvidas, né? E aí, como é que eu vou controlar? O que é que eu vou fazer para controlar a possibilidade do animal vir a se contaminar, né, com o carrapato, vamos supor? Então, nós temos vários, né, produtos no mercado. Eu não estou ganhando nenhum centavo para falar a respeito desses produtos, mas eu gostaria de trazer uma informação que eu creio que seja importante para vocês através de 2 artigos científicos que eu mostro para você agora. Então aqui eu trago esse trabalho que mostra justamente a comparação laboratorial entre a eficácia, né, de 4 produtos aí, o fluoralaner, o afoxalaner, o sorolaner e o imidacloprida mais a permetrina, né, contra o ripicéfalos sanguíneos, que é o carrapato que geralmente a gente vai ter com uma maior prevalência parasitando cães. O que eu queria mostrar nesse trabalho? Que tanto o afoxalaner, quanto o furalaner, quanto o sarolaner, eles praticamente tiveram, né, um efeito farmacológico, se a gente for considerar 8 horas aí, praticamente igual entre eles, né? Então não há diferença. Posso dizer para vocês que talvez seja a grande pergunta que vocês queiram saber, quanto tempo vai demorar para eu administrar esse medicamento no animal e o carrapato começar a cair do animal, né? Então, poderia dizer para vocês, baseado nesse artigo científico, que são em torno de 9 horas que você vai realmente ver uma eliminação, uma eficácia do produto, né, em cerca de mais de 90%, né, aí de ação. Então é importante frisar para vocês que tanto o afoxalaner quanto o furalaner e o soralaner foram administrados por via oral. Diferente da apresentação do imidacloprid
e permetrina, que foi dado em POR1, que é uma bisnagazinha que a gente tem e acaba a apresentação, né, que a gente tem no mercado, que é colocado no dorso do animal e geralmente há um tempo a mais, né, para poder ela se distribuir e assim o animal está protegido. Tanto que nesse trabalho com 48 horas, se você for ver, é o único que não tem mais de 90% de eficácia, né? Então, aí estima-se que demoraria uns 7 dias, então, para ele realmente ter uma eficácia acima de 90%. Né? Então, essa é uma diferença importante que eu trago para vocês também. Né? Ah, eu vou comprar, esse é melhor, esse depende muito. Então, acredita-se que o tempo também que o carrapato está sugando lá o animal vai ser diretamente proporcional, talvez, à chance dele vir a se infectar com, por exemplo, Ehrlichia, que seja transmitida por esse carrapato ao animal. Então, quanto mais rápido e quanto mais efetivo for o fármaco que você for comprar, as chances do animal vir adquirir uma doença, a exemplo da erliquiose ou babesiose, é menor, tá? Mas isso não quer dizer que eu vou usar, o animal não vai ter. Não dá para a gente afirmar isso, tá? Vai depender do sistema imune também do animal, se o carrapato vai estar infectado com esse parasita ou não, ok? Então é importante também a gente deixar claro isso a vocês. Então, se a gente for ver, se vocês forem ver, eles conferiram quantos carrapatos ficou ao final dessas 48 horas. Né? Então, se vocês forem ver tanto o afoxalaner, o furalaner e o soralaner, 0 de carrapato depois de 48 horas. Já a associação de imidacloprid mais a permetrina demorou um tempo a mais aí para poder o carrapato ser eliminado e, na verdade, eles nem foram eliminados por completo ao longo dessas 48 horas. Repito, eu não estou ganhando nada para falar a respeito desses fármacos, então vai de vocês tirarem conclusão com relação a qual vocês devem usar, mas se for para efeito rápido, eu indicaria algum desses 3 aí que se saíram melhor com relação, é claro que é baseado nessas condições experimentais que eu trago aqui para vocês. Então, uma grande pergunta talvez seja de vocês terem dúvida quanto tempo esse fármaco ele vai permanecer agindo no organismo do animal. É claro que se vocês chegarem numa clínica veterinária ou num pet shopping, vão ter várias opções, né, de fármacos para vocês utilizarem para combater esses carrapatos, mas o ideal é que seja prescrito pelo médico veterinário e essa pergunta eu vou tentar responder trazendo esse artigo científico que foi eticamente liberado para ser feito, tá? Do ponto de vista de bons tratos dos animais. Foi um trabalho internacional e nesse trabalho ele comparou o fluoralaner e o soralaner. Tá? E o que ele viu? Que os animais, quando eles foram desafiados com os carrapatos e foi avaliado ao longo de 90 dias, eles compararam esses 2 fármacos. E se vocês forem ver, a eficácia é praticamente igual, né, nas primeiras 44 dias, ou seja, o animal foi desafiado novamente com 14 dias, com 28 dias, com 44 dias, e os fármacos continuaram fazendo efeito, sendo que o sarolaner ele precisa ser administrado novamente a cada 30 dias. Já o fluoralaner, se a gente for considerar a bula dele, ele vem que deve ser administrado a cada 3 meses ou a cada 84 dias. Tá? Aí é um ajuste talvez que teria que ter sido feito nesse trabalho, que aí com 84 dias era para ter sido feita uma nova administração, né, do fluoralaner para assim garantir que realmente o animal ele estaria, né, protegido contra uma nova infecção ou infestação do carrapato. Isso é importante ser frisado, tá? Então eu excluiria esse resultado aí de 90 e 95 dias, porque até não dá para eu parear, porque eu estaria
longe do que é recomendado pela bula, tá ok? E com relação a coleiras, né? Então nós temos coleiras no mercado. Aqui, para não ficar muito extenso esse vídeo, depois eu vou falar a respeito das coleiras, tá? Mas as coleiras também elas são eficazes, mas geralmente elas demoram um tempo para poder absorver o composto ativo e assim a gente poder eliminar esse carrapato do organismo do animal, né? Então, o que eu indicaria? Se vocês perguntassem para mim, a indicação seria algum desses compostos ativos, porque o efeito vocês viram que é cerca de 8 horas eu já vou conseguir eliminar quase que mais de 90% desses carrapatos que estão no animal, e depois eu colocaria, talvez pensando a longo prazo, num controle a longo prazo, e pensando também no custo-benefício, colocaria uma coleira, que tem coleira que nós temos no mercado que dura até 8 meses a sua efetividade, né, no combate a esses carrapatos. Então, se você gostou desse vídeo e acredita que esse vídeo contribuiu para você eliminar de vez a possibilidade dos seus animais virem a ser contaminados com o carrapato e assim espantar de vez a possibilidade dele vir a se contaminar com uma doença que pode vir a ser mortal, dê um like e compartilhe com os amigos apaixonados por pet. Obrigado e um grande abraço.